Pô, velho, tá ligado aquela sociedade lá do norte da Europa que inspirou filmes, séries, jogos, livros no mundo pop e que provavelmente você deve amar? Pois é, então fica ligado que hoje o papo é sobre os Vikings. Massa! Então você vai perceber que a realidade sobre essa galera é um pouquinho diferente do que provavelmente você tem na sua mente. Meus amigos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu sou Danilo Lima e finalmente a gente conseguiu trazer esse vídeo com muito amor, carinho e dedicação para você que a gente considera sendo como o nosso pinguim curioso. Tá, mas vamos deixar de enrolação e vamos falar logo dessa galerinha da louca. Os Vikings são uma antiga civilização originária da região da Escandinávia, que é uma região histórica e geográfica da Europa setentrional, que é a parte norte da Europa. E bom galera, segundo os historiadores, a causa do início das primeiras expedições vikings teria sido o aumento populacional da região, que por consequência teria gerado uma demanda maior por procura de alimento, disputa por terra e um desejo maior por poder e expansão do comércio marítimo. O primeiro ataque viking ocorreu em Svarn em 793 d.C., quando eles decidiram meter a porra no monastério que ficava na costa norte da Inglaterra. E foi com esse ataque que a reputação de piratas sedentos por sangue surgiu, porque eles roubavam, matavam e tacavam fogo em tudo que via pela frente. E velho, até a arquitetura das casas da época simplesmente mudou, porque ninguém aguentava mais ter as suas casas simplesmente queimadas por uns filhos da puta que simplesmente chegava lá e queria queimar tudo, tá ligado? E bom, até antes desse ataque não se tinha conhecimento sobre os nórdicos, mas como a fofoca se espalhou, logo toda a Europa tomou conhecimento dos ataques, causando o pavor da desgraça. Os vikings sabiam bem o que faziam e sabiam que naquele lugar haviam objetos preciosos e uma mercadoria valiosa, que eram os escravos. E galera, nesse mosteiro não existia qualquer tipo de proteção, mas também, né, quem ia imaginar que algum filho da p ia atacar esse lugar tão sagrado? E para eles a única proteção do lugar era a fé cristã. A palavra viking vem de vikinger, do nórdico antigo, e o curioso é que eles não se denominavam assim. E bom, esse nome foi atribuído a eles devido ao seu possível significado de piratas. E essa é uma das teorias mais aceitas sobre a etimologia da palavra. Os vikings eram piratas do mar que saqueavam outros vikings. O nome viking foi atribuído a uma civilização, mas originalmente se referia às ações de poucos. Agir como viking significava atacar. Pra você ter uma noção, nem mesmo a galera que eles atacavam chamavam eles assim. Por exemplo, muitos chamavam de nórdicos, pagãos e dinamarqueses. Raramente eles chamavam de vikings. Mas se vocês pensam que os vikings eram totalmente seres sanguinários, vocês estão completamente errados. Eles também eram em sua maioria pescadores, ferreiros, camponeses e muitas outras coisas que vocês não imaginavam. O topo da hierarquia social dos vikings era ocupado pelo rei. Seu poder era hereditário, mas não necessariamente de pai para filho. So who wants to be king? Do you know how this works? If you want to be king, you must kill me. Take it. No? You? No, what about you? No? No? Anyone? Who wants to be king? E abaixo dessa hierarquia você tem os Jarls. Eles eram como os nobres e alguns desses carinhas tinham um poder, velho, tão grande que rivalizava com o poder real. E mais um pouquinho abaixo aí você tem os nórdicos livres. E aí mais abaixo um pouquinho dessa sociedade aí, na base você tem os escravos. Bom, mas apesar de todas essas divisões existentes, todas as pessoas podiam participar das assembleias existentes na comunidade. E é claro que os escravos não participavam, né? E velho, destaque para as mulheres vikings, porque na época elas eram relativamente livres, ao contrário de muitas mulheres de outras sociedades da época. E velho, elas podiam pedir o divórcio e participar da linha de frente de um exército viking. E velho, a série Vikings retrata isso muito bem com a personagem Lagertha, que além de ser uma exímia guerreira, ainda consegue se tornar rainha da sociedade viking. E bom galera, a língua falada pelos vikings era praticamente a mesma na região da Escandinávia. O nórdico antigo era a língua predominante no local. E seu alfabeto era o alfabeto rúnico. E essa língua praticamente não se diferenciava muito na região da Escandinávia. E bom, as fortes heranças que se tem da escrita viking são as então chamadas pedras rúnicas. Rúnica, alfabeto rúnico...
sacou? E mano, das pedras únicas que foram encontradas na região da Escandinávia, umas 2.500 foram encontradas na Suécia, 500 na Noruega, 200 na Dinamarca e aproximadamente 50 na Islândia. Velho, a mitologia nórdica era sem dúvida muito rica, mas não era uma religião tão concreta assim. Foi mal. Pra você ter uma noção, nem mesmo os vikings tinham um termo específico para se referir a ela. Então convencionou-se entre os pesquisadores utilizar o termo paganismo nórdico. A coisa era mais individual e raramente eles erguiam templos. E quando rolava um culto ou outro, acontecia em bosques considerados sagrados. Na mitologia deles existia Yggdrasil, que era a árvore que conectava os 9 mundos da mitologia nórdica, que são Jotunheim, terra dos gigantes de gelo, conhecidos como Jotuns. Já Niflheim era uma terra gelada e deserta, era a terra mais macabra de todas. E Helheim, que era reino dos mortos, e lar de Hela, que era para onde iam as almas depravadas e para você que fica rindo de memes de deficiente. Acima desses 3 reinos ficava Nidavellir, que era o reino dos anões, que eram considerados seres de extrema habilidade e invenções engenhosas. Logo acima da terra da Xuxa você tem Midgard, que era o reino dos humanos. Subindo aí você tem Alfenheim, que era a terra dos elfos da luz, que eram considerados seres de extrema beleza. Not with 10,000 men could you do this. It is folly. Have you heard nothing Lord Elrond has said? The ring must be destroyed. Mas em contrapartida você também tinha Svartalfheim, que era a terra dos elfos malignos, elfos negros malignos, não é só porque era negro, racismo, era maligno pra ir ver. Já Muspelheim era a terra dos gigantes de fogo, estavam destinados no Ragnarok a destruir a ponte Bifrost. Mais acima você tem Vanaheim, que era a terra natal dos deuses Frey e Freya, filhos de Njord. E por fim, nas partes mais altas de Yggdrasil você tem Asgard, que era o reino do Papai Odin, que reinava lindo e soberano lá, vendo todo mundo lá se fudendo. Também lá se encontrava o Salão de Valhalla, que era para onde iam os guerreiros que foram mortos honrosamente em batalha. E bom, entre os deuses mais adorados e famosos, a gente pode destacar Odin, deus dos deuses, considerado pai de todos. Thor, deus dos trovões e das batalhas, e que né, dispensa melhores apresentações. Tyr, deus do combate, da justiça, da luz e dos céus. Njord, deus dos mares e pai de Freya, deusa do amor, e Frey, deus da fertilidade, que né, normalmente era mostrado lá, né, com sua varinha, seu mastro, sua lança de guerra, né, seu pá. Além desses deuses, tínhamos o grande deus Hendon, que era responsável por proteger a ponte Bifrost, a ponte arco-íris. Também temos Loki, deus da... Também temos Loki, deus da trapaça e da mentira, e que né, também dispensa melhores apresentações. Também temos a deusa Frigg, que era a mãe de Thor, madrasta de Loki e esposa de Odin, que também era associada à fertilidade, à união e ao amor. E bom galera, a maior parte das informações que a gente tem sobre a mitologia nórdica foi retirado dos Eddas, que são manuscritos que foram encontrados na Islândia e que datam do século XIII. Porém, uma grande dúvida dos pesquisadores sobre essa obra é que ela pode ter sido influenciada pelo cristianismo. Até mesmo Ragnarok é uma grande dúvida, porque pode ter sido uma invenção criada a partir do cristianismo. Os nórdicos desenvolveram um puta conhecimento na área agrícola, no artesanato e no comércio marítimo. E o comércio marítimo é realmente muito notável. E cara, destaque para os navios vikings, os Drakars. E brother, eles eram tão fodas que permitiram que os vikings pudessem navegar por entre o mar aberto e entre rios. Eles faziam manobra de ataque e fuga realmente eficiente, velho. Tá aí um bom motivo para você entender por que os vikings tiveram tanto sucesso em suas expedições. Todos os barcos vikings, inclusive o homem de guerra, têm as mesmas características. Primeiro, a quilha e as vigas mestras eram presas da proa à popa. Vigas de sustentação apoiavam uma plataforma na qual ficava o peixe do mastro. As tábuas do barco eram superpostas verticalmente e presas com rebites. O barco tinha 3,5 metros de largura e 30 de comprimento. Por último vinham os escudos de proteção, os remos, o leme, o mastro, o cordame e a vela. E velho, o território que esses caras conquistaram é tão impressionante quanto a sua própria cultura. Fica ligado porque os caras eram barril, velho. Pra você ter uma noção, eles conseguiram dominar territórios na Inglaterra, na Franquia, na Groenlândia, Itália, até a porra do Império Bizantino, velho. Constantinopla, cara, a maior cidade, a cidade mais poderosa da época, eles conseguiram chegar e conquistar alguns territórios.
E como você deve saber, eles promoveram muitos assentamentos. Assentamentos esses que iam desde a costa norte da África até o extremo norte do Canadá. Os túmulos vikings têm itens de locais tão distantes quanto a América do Norte e a Índia. O que mais temos aqui? Bom, nós temos alguns broches e também temos o Buda. Um Buda? Eu não esperaria encontrar um Buda na Suécia. O que ele faz aqui? Este é um achado muito raro. Foi produzido no norte da Índia e deve ter sido vendido. Tá, mas vamos dar um destaque agora pro guerreiro viking. E bom, para esses guerreiros a religião era algo crucial para o seu caráter e nos campos de batalhas também. Já que eles acreditavam que quando eles morriam honrosamente em campo de batalha, eles iam se encontrar com Odin e outros deuses, e as valquírias também iam chegar e levar eles para o salão de Valhalla. E velho, eles adoravam as espadas, eles simplesmente amavam as espadas. E os mais ricos e poderosos tinham as melhores e as mais belas espadas. E nessas espadas mais belas e mais poderosas, você poderia encontrar detalhes rúnicos e algumas pedras preciosas ou algum detalhe em ouro ou em prata. Além dessas espadas, eles tinham facas, adagas e lanças. Cara, muitas das vezes essas armas eram arremessadas no inimigo. Isso claramente era um clamor a Odin, fazendo referência à sua tão famosa lança. Mas os vikings também usavam arco e flecha e os tão famosos machados. Como você deve imaginar, os machados eram realmente a arma mais utilizada entre eles. Principalmente no começo da era viking, por ser uma arma que estava já no cotidiano da galera. Por ser a arma de mais custo-benefício da época. A maioria não tinha detalhes luxuosos como a maioria das espadas, mas existiam algumas exceções. This is one of the finest items, I would say, in this exhibition. It's a decorated axe head from Mammon in Denmark. It's made of iron and it's inlaid with silver and also here with gold. Gosh. And we have these bands interwoven with each other with spirals at the joints, and then the thicker strands filled in with dong. If you're going to hack someone to death, then why not hack them to death with style and elegance? E os escudos eram realmente de madeira e tinham alguns detalhes em ferro, tipo o que você vê na série mesmo, tá ligado? Galera, existiam vários reis vikings famosos e só esse assunto daria um vídeo de mais de 1 hora, mas destacamos uns dos mais interessantes pra vocês. Dentre eles temos Eric o Vermelho, que ganhou esse apelido por conta dos seus cabelos ruivos e por ter fama de esquentadinho, de revoltadinho. Que como seu pai cometiam vários crimes de assassinatos contra seus vizinhos e foi expulso da Noruega por isso. E posteriormente foi expulso da Islândia também pelo mesmo motivo. Ele então viajou para uma ilha que batizou de Greenland, conhecida como Groenlândia. E lá fundou a sua própria colônia, que em seu auge tinha mais de 5.000 pessoas. Seguindo a lista temos Leif Erikson, que por muitos é considerado o primeiro europeu a pisar no continente norte-americano. Pois é, acredita-se que o menino Leif chegou lá cerca de 500 anos antes de Colombo. A história acredita que ele tenha nascido na Islândia por volta de 970, tendo se mudado mais tarde para a Groenlândia, onde o seu pai Eric o Vermelho, pois é, ele era filho do Eric o Vermelho, fundou o primeiro assentamento nórdico. O próximo nome dessa lista é o Harold I, ou Harold Bluetooth. Isso mesmo, Bluetooth. Ele leva esse apelido por causa do seu dente podre, que tinha uma coloração azul meio acinzalado. Azulado, cinza meio azulado, pô. Ele leva esse apelido justamente por causa do seu dente, que tinha uma coloração meio cinza azulado, que em inglês é Bluetooth. Ele ficou bem conhecido por unificar os reinos da Dinamarca e da Noruega. E sim, o nome da tecnologia Bluetooth leva o seu nome em homenagem a esse rei, pois tinha como objetivo conectar as indústrias de computadores e celulares. E porque eles não tiveram criatividade suficiente para pensar no nome melhor. Além do nome, a tecnologia também precisava de um logotipo. Você pode olhar para o logo e pensar, mas isso não seria um B com a fonte esquisita? Na verdade, ele é a união entre duas runas nórdicas, a Hagal, que é uma linha vertical com um X no meio, e a Berkenan, que é um B formado por uma linha vertical e 2 triângulos, que corresponde às letras H e B da inicial do nome Harold Bloatan, que em sueco é dente azul. Pois é, galera, o fim da Era Viking se deu por meados do século XI, mais precisamente em 1066 d.C. E bom, vários fatores ocasionaram isso. Uma resistência maior aos ataques vikings e a introdução do cristianismo na Escandinávia tornaram a cultura viking um pouco mais moderada, digamos assim. Com a popularização do cristianismo até por parte dos reis vikings, as excursões acabaram cessando no final do século XI. E aí foi consolidado o reino da Dinamarca, da Noruega e da Suécia, acabando com a nação viking. Isso também deve ter influenciado no fim dos ataques, devido a intrigas políticas que ocorreram entre os reinos. By the 11th century,
Throughout Denmark, Norway and Sweden, the Vikings had officially converted to Christianity. Violent raids on Anglo-Saxon monasteries were now a distant, regrettable memory. The Vikings were worshipping the same Christian God as their former enemies. Gradually, the Vikings would shed their pagan beliefs and embrace Christianity. The conquerors would become the conquered. Pois é, galera, a cultura nórdica acabou se envolvendo demais com a cultura de outras regiões da Europa. Mas pera aí, não foi bem assim, porque assim, os nórdicos não simplesmente evaporaram como os dinossauros. Por exemplo, os ocupantes e conquistadores da Inglaterra viraram ingleses, os normandos viraram franceses e os ruis se tornaram russos. Pois é, algumas tradições ainda estão presentes na região da Escandinávia. E até mesmo existe uma religião atual chamada Ásatru, que em islandês significa fé ou crença nos deuses. E essa religião é até mesmo reconhecida pelo governo da Islândia. E sim, é uma religião atual que tenta resgatar a fé nos deuses nórdicos. E véi, segundo a matéria do BBC, essa é uma das religiões que mais cresce no país. E bom, galera, aqui encerra a nossa viagem nos tempos vikings. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo curioso. Você já deve imaginar que isso ajuda pra caralho a gente. Não é nenhuma novidade isso. Me siga lá no Instagram também, porque eu vou sempre estar postando quando sai vídeo novo. E para participar de enquetes de possíveis temas para o próximo vídeo. É isso aí, galera. Meu nome é Danilo Lima. Muito obrigado pela sua visualização. Fica ligado nos próximos vídeos que vem aí pelo canal. E valeu!